A paz do Senhor a você e a querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto, como em todos os nossos vídeos, em Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meus queridos, outra vez a minha gratidão a todos que já se inscreveram neste canal, têm compartilhado, têm deixado seu like, seu comentário, minha gratidão. Você que ainda não fez, faça isso também. Você vai ajudar que esse canal ele possa crescer e o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante e vai notificando você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e vai mandar outras pessoas depois de nós. Faça isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Queridos, vamos então estar meditando na palavra de Deus. Lembrando que nós estamos falando sobre o discipulado cristão. E nós estamos naquela parte sobre o diário espiritual do crente. E dentro desse diário, nós estamos apontando aqui alguns deveres que deve fazer parte do nosso diário, não deve faltar no nosso diário espiritual. E nós apresentamos, até o vídeo do dia de ontem, 6 deveres. E nós queremos continuar falando, e neste vídeo iniciando falando no 7º dever, que é animar os irmãos cada dia. No versículo de número 13 de Hebreus 3, onde a gente leu a leitura, eu vou ler de novo. O escritor ele diz: Antes, exortai-vos todos os dias, uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui aparece a palavra exortar. O que é que significa a palavra exortar? Significa animar, dar ânimo, fortalecer, estimular a pessoa a continuar, a avançar, a seguir, não desistir. E o escritor diz que nós devemos exortar aos irmãos, ou seja, animá-los, durante o tempo que se chama hoje. A expressão tempo ou tempo que se chama hoje significa o momento, o presente. Ele não fala do ontem nem do amanhã, fala do presente. E isso é muito importante, porque você sempre vai encontrar, às vezes, na igreja, alguém que passa por alguma situação difícil e para eles incontroláveis. E às vezes ele toma por atitude desistir da fé, parar no caminho. É isso mesmo, são 39 anos caminhando e eu tenho tido essa experiência com várias pessoas. Mas nós temos o dever de animá-los, de fortalecê-los. Sermos fortes para fortalecê-los. Romanos 15, versículo 1, Paulo escrevendo, ele diz: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. No momento que você encontra uma pessoa que está desanimado, querendo parar, querendo desistir, achando que não vale a pena prosseguir, porque vem essas tentações, aí você chega como aquele que é forte, como aquela que é forte, motiva ele e ele continua avançando, ela continua avançando. Então, animar os irmãos deve ser um dever no nosso diário espiritual. Mas ainda nós temos um outro dever, que é contribuir para a obra do Senhor cada dia. Segundo o livro das Crônicas, primeiro livro, das Crônicas 29 e 25. Contribuir. Por que contribuir? Porque, analise uma coisa, nós adoramos a Deus em templos. E nele nós temos todos os utensílios que estão ali. Temos bancos, temos ventilador, ar-condicionado, nós temos microfone, nós temos caixa de som, nós temos piso tudo certinho. Nós temos tudo aquilo organizado. E como que consegue aquilo ali? É claro que é com valores. E como manter tudo aquilo ali? É claro que é com valores. E de onde vêm esses valores? Conforme a Bíblia Sagrada. A única fonte é da nossa contribuição com os santos dízimos e as santas ofertas. No momento que eu e você contribuímos,
a gente estar ajudando a manter aquilo que já existem e construir outros, adquirir outros patrimônios para outros irmãos estarem também abrigados. Porque enquanto há um lugar onde você cultua, que tem tudo isso que eu listei aqui, existem outros lugares que os irmãos estão esperando, porque não podem construir tudo de uma só vez. Então, isso deve ser também um diário na nossa vida espiritual. E o discipulador, na hora do discipulado, deve passar isso para o novo crente, para que ele aprenda também a fazer isso. Então, contribuir deve ser um dever diário, certo? Entregar o dízimo e a oferta para que haja manutenção na casa do Senhor. Lá nós encontramos água. Quem paga aquela água? Nós encontramos energia, força. Quem é que paga tudo isso? É claro que somos nós com as nossas contribuições. E isso deve ser um diário, deve ser um dever dentro do nosso diário. Um outro dever que nós precisamos colocar no nosso diário é viver em santidade e justiça cada dia. Lucas 1:75. O discipulador, ele precisa passar ao discípulo que o viver em santidade e justiça cada dia é um dever nosso. Porque há um texto bíblico lá na carta de Pedro que diz que Deus falando através de Pedro, dizendo, sede santo porque eu sou santo. Outra vez a Bíblia diz também, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, o crente, ele precisa aprender a viver em santidade. Eu falei isso já em um vídeo anterior, eu quero aqui outra vez frisar, que a palavra santidade significa separação e, em seguida, consagração para Deus. Então, a santidade é a separação de tudo aquilo que não é conveniente à vida cristã, tudo aquilo que a gente viveu antes de aceitar a Cristo, é separação, isso é santidade, e depois nos consagrar para o Senhor, para servir ao Senhor. Então, nós encontramos isso em Lucas 1:75, como eu já citei. E nós precisamos colocar isso no nosso diário, viver em santidade hoje, amanhã, durante o tempo de vida que nós estivermos. Porque, afinal, o escritor aos Hebreus disse assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o escritor diz que ninguém verá o Senhor sem a santidade, ele está falando do arrebatamento da igreja, ele está falando da vida com Deus na eternidade. Ele diz, sem ela ninguém verá o Senhor, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas ele cita, seguir a paz com todos. Às vezes, você não pode estabelecer paz com todo mundo, porque não depende só de você. Ainda que você queira estabelecer paz com uma pessoa, mas se ela não quer, essa paz não vai existir. Depende dos dois lados. Porém, a santificação independe de qualquer pessoa. A santificação não depende de A e de B, é uma decisão sua entre você e Deus. E se você tem esse propósito, esse diário, essa intenção de viver uma vida de santificação, logo ninguém vai poder impedir. Então, sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Ainda o número 10, o dever número 10, alimentar-se espiritualmente cada dia. Mateus 6:11, Êxodo 16:21 e João, Evangelho de João 6:48-51. Alimentar-se espiritual cada dia. Ou seja, eu frisei aqui em vídeos anteriores que o nosso corpo, no mínimo 3 vezes ao dia, precisa se alimentar para se manter em pé, em atividade. A mesma coisa é a nossa alma, o nosso espírito. Precisa ser alimentado espiritualmente com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum. Caso contrário, assim como um corpo sem o alimento adequado na hora certa, a quantidade adequada, ele vai ruir. A vida espiritual, queridos, quando ela não é nutrida
devidamente, no tempo adequado, com a comida adequada, essa vida espiritual também vai ruir. Conheço muitos casos dessa natureza. Pessoas que relaxaram na sua oração, na leitura da palavra, relaxaram em todos os seus compromissos espirituais e hoje são pessoas que perderam totalmente o ânimo de caminhar. E não foi outra coisa, foi o diário dele que ficou comprometido. Ele falhou no seu diário, deixou de continuar naquele diário, como nós estamos falando aqui. E, portanto, esse 10º dever alimentar espiritual cada dia deve ser um diário na nossa vida. Se você não está fazendo isso, cuidado. Tome muito cuidado e volte. Volta a fazer. Se você nunca fez, comece a fazer para que você sempre esteja resistente e forte. E para concluir esse vídeo e também o último dever que nós fizemos aqui nessa nossa relação, ou listamos na nossa relação, número 11, é renovar-se espiritualmente cada dia. Está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Renovar-se espiritual cada dia. Você percebe que o nosso corpo humano, ele se renova quando você se alimenta, ele se renova quando você dorme, ele se renova quando você toma um banho bem legal. Tudo isso serve para renovar o nosso ânimo, a nossa força. O nosso corpo, ele se renova quando nós tomamos determinados suplementos alimentares. Há muitas formas de renovar o nosso corpo para que ele esteja saudável. A vida espiritual, queridos, é a mesma coisa. Nós precisamos renovar-se espiritualmente cada dia. A Bíblia faz menção da águia, comparando a águia com a nossa vida espiritual. A águia é uma ave que, de tempo em tempo, ela se esconde nas brechas das penhas, só sai dali. Tem vários detalhes que não temos tempo para contar sobre a águia aqui, mas ela se esconde lá dentro da penha e só sai dali quando ela está renovada. Naquele período, ela muda o bico, ela muda as penas, muda as unhas, ela muda tudo. Ela sai com uma aparência totalmente nova, nem parecendo aquela águia que entrou para o lugar do renovo. Olha, se a águia tem essa inteligência de procurar o lugar de renovo e só sai de lá quando renovada, quanto mais nós, queridos, que a Bíblia diz que Deus nos fez muito mais inteligente do que as aves dos céus, do que os animais. É tanto que quando Deus fez tudo isso, colocou o homem para administrar sobre todas essas espécies que eu citei aqui. Se elas têm essa habilidade, queridos, nós também. Então use da habilidade que o Senhor tem lhe dado e procure renovar a sua vida espiritual cada dia, para que assim você possa estar desfrutando das revelações divinas. Eu digo aos irmãos uma coisa: cada momento que você se renova, e quanto maior for a sua renovação espiritual, maior também será a dimensão espiritual que Deus vai te levar a conhecer e a experimentar. Digo isso com toda a convicção. E se você realmente fizer isso, renovar sua vida espiritual a cada dia, você vai realmente dizer depois. Coloque no comentário se isso é verdade, o que é que você tem achado desse vídeo, principalmente desse que nós estamos falando. Eu quero ler seu comentário lá, tá bom? Por hoje nós vamos terminar o nosso vídeo. Amanhã nós vamos começar a falar sobre a estatística da situação dos crentes atuais, quase sempre por falta de discernimento cristão. Então nós vamos fazer um vídeo de amanhã, talvez amanhã a gente conclua esse assunto, tá? Mas nós vamos colocar aqui no vídeo de amanhã uma estatística que você vai ver o quanto faz sentido a gente dar atenção a tudo isso que nós estamos falando desde do primeiro vídeo, quando começamos a falar do discipulado cristão. A partir do vídeo de amanhã, você vai ver o quanto isso faz sentido e eu acredito que vai servir para que a gente, todos nós, despertemos
rapidamente para uma realidade espiritual mais profunda com Deus, tá bom? Eu espero você amanhã no nome de Jesus. Vamos estar orando? O vídeo já está bastante longo e eu vou fazer uma oração aqui por você nesta manhã para Deus te abençoar e também a família. E você pode orar comigo aonde estiver. Vamos então? Querido Deus e paz, em cuja presença estamos, te dou graças, ó Deus, pela noite que passou, pelo sono reparador, pelo novo dia que o Senhor nos deu. E nele contamos com a tua presença, a tua companhia. Te louvo, Senhor, poder falar na tua palavra mais uma vez. Abençoa todos que tiveram acesso a este vídeo, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre suas vidas. Abençoa as famílias, abençoa a todos que estão indo ao trabalho, voltando, aqueles que estão indo para o colégio, oh Deus, os profissionais de todo o Brasil, a nossa igreja, nossas lideranças. Senhor, nos ajuda a termos um diário mais comprometido com a tua grande verdade, Senhor. Deus, assim abençoa a todos nesse dia. Prospera o nosso dia, nos dá discernimento, Senhor, e nos ajuda a viver uma vida comprometida contigo até que venhas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Até o próximo, se Deus quiser.